Diante, então, da situação das famílias dos pequenos agricultores da região do Araçá, localizada nos municípios de Cunhaporã e Saudades, todos os vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Cunhaporã resolveram, então, requerer a presente audiência. Sabemos que os agricultores têm legitimidade e possuem o título de propriedade registrada em cartório, e essas famílias de pequenos agricultores vivem nessas terras ao longo de décadas. Cada um com a sua história, cada um com a sua trajetória. A gente sabe que são escrituras de mais de 100 anos. Cada um, eu venho de uma sucessão aí de avô, pai, eu já tenho meus filhos, então quantas gerações estão aí fazendo história? Portanto, não é justo que essas famílias de pequenos agricultores que adquiriram terras de boa fé e possuem seus títulos em conformidade com as normas constitucionais, não tenham direito à propriedade. Como todos sabem, também esses agricultores têm o CAR pendente. E é importante destacar que esta restrição imposta no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, hoje vem impedindo essas famílias de pequenos agricultores a acessar financiamentos públicos e privados, bem como realizar novos alojamentos de suínos e aves. Quem é agricultor sabe que para a gente alojar um frango, um suíno, a gente precisa ter a licença ambiental. E para renovar essa licença ambiental, a gente precisa do CAR. Então, a partir do momento que o agricultor precisa renovar a licença ambiental e tiver o CAR pendente, ele não vai conseguir mais alojar um suíno, um frango, e os reflexos vão vir. É lá na cooperativa, é lá na propriedade, em todos os sentidos. É nessas terras que essas famílias de pequenos agricultores desenvolvem a atividade agropecuária. É dela que retiram o seu sustento e de sua família, e é nela que se encontra a garantia que permite o financiamento de toda essa produção. Destaco que hoje no Brasil, segundo dados da FUNAI, 14,1% do território nacional é ocupado por indígenas. É uma questão de sentimento. Cada um está ali porque comprou de boa fé e tem o direito de ficar. Então, nada mais justo do que a gente defender essa causa, porque ela é nobre, ela é justa. Difícil a gente falar sem se emocionar, porque nesse ato eu estou representando como uma vereadora. Eu tenho certeza que eu estou vereadora aqui muito por toda essa luta de história. Então, às vezes, eu me sinto com o peso de cobrar e queria poder dizer que tudo terminou. O que eu posso, eu sempre digo, meu passo quando eu vou visitar um político que me conhece, essa é uma bandeira que eu visto, independente de estar ou não aqui nessa tribuna. Eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 2 filhos que estão aqui, um de 12 e um de 6. Quando era uma menina jovem lá, vivia a invasão, todos os momentos de angústias, e confesso que é difícil a gente falar sem se emocionar. E eu tenho certeza que esse sentimento é de cada agricultor lá de dentro da área. É milhões de perguntas e se perguntando até quando que se vai terminar e ter um ponto final e a gente poder dizer, agora podemos dormir e produzir o alimento de cabeça tranquila e sossegada no nosso dia a dia. Porque eu tenho certeza que cada agricultor é isso que quer, só trabalhar e cuidar da sua propriedade e da sua família, ter paz. Rogamos pela atenção do apoio das autoridades, poderes públicos municipais, estaduais, federais, bem como o poder judiciário, para a manutenção do marco temporal, cancelamento das restrições do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e preservação do direito à propriedade das famílias dos pequenos agricultores da região do Araçá, localizados nos municípios de Cunhaporã e Saudades, que são representados pelo Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social, DPD. E também evitar o aumento da tensão social que perdura há quase 23 anos. E a gente quer ter um posicionamento em relação a isso, das autoridades aqui presentes também, quem está com nós. Eu tenho 47 anos.
Eu sou filha de agricultores. Eu nasci e cresci aqui. Eu nunca vi índio. A gente falou e fala isso todas as vezes. E engraçado que menos de 30 dias depois daquele ônibus cheio de índio, tinha um laudo pronto, que era área indígena. Nós levamos mais de 3 meses para juntar dinheiro, trazer um antropólogo aqui e ficar 30 dias no hotel de Cunhaporã para dar o nosso laudo. E o segundo assunto que nos assustou há 30 dias atrás, quando um agricultor de nossa cidade foi num cartório e não conseguiu mexer na sua escritura, por estar com restrição. No outro dia, o outro agricultor chegou no banco e não conseguiu movimentar e fazer sua movimentação. CAR com restrição. O DPD foi acionado imediatamente. Com o DACROSSE junto, percebemos que as áreas que têm conflito estão com o CAR bloqueado. Com isso, com restrição, não se consegue movimentar em banco e fazer escritura, mas o pior é fazer alojamento de aviário, é fazer alojamento de suíno. 45 milhões é a movimentação de Cunhaporã nessa área. Nós queremos hoje, autoridades que aqui estão, a busca de uma solução e de uma resposta, porque não podiam ter colocado restrição no nosso CAR. Nós temos ganho de justiça. TI, terra indígena não é mais terra brasileira. Lá não entra exército nem presidente da república, ela é terra indígena. 13,8% das 117 milhões de hectares. Sabe quanto que o agro movimenta e produz? 88 milhões de hectares. Que isso? Quem vai comer? De onde vamos tirar a comida? Nós estamos defendendo, mas nós estamos defendendo uma área. Cunhaporã e saudades aqui, no sul do país, com 100 anos de escritura. É isso que a gente fala, é isso que a gente defende. E a gente não quer injustiça, porque quando chamaram, eu sou italiana, e a maioria somos italiano e alemão, quando chamaram a nossa raça para colonizar uma região, o governo vendeu as propriedades, o povo trabalhou e pagou, e agora esse mesmo governo quer tirar. Falar um pouquinho do município de Saudades, são 7% do nosso território que está em discussão, são 1.400 hectares de terras, 51 famílias que ali produzem alimentos para diversas pessoas do nosso país e do mundo. Então as terras foram adquiridas, por direito são dos nossos produtores. Precisamos nos unir cada vez mais. Esse desafio é grande, ele é uma batalha difícil, mas com certeza, unindo forças, unindo todos nós, com todas essas autoridades que aqui estão hoje, com certeza o resultado será favorável a nós. Estamos com essa discussão no marco temporal, onde que vai ter repercussão geral, ou seja, é um caso de Santa Catarina que está em julgamento, porém, a decisão que ali for tomada vai ser e vai prevalecer para todos os outros casos parecidos com aquele. Então a gente precisa unir as nossas forças para que a gente possa reverter esta votação do marco temporal. Então todos que têm, de uma forma ou de outra, que possam contribuir, por favor, contribuam para que a gente possa, de fato, permanecer com as propriedades que... Imaginem vocês, nós estamos aqui pedindo autorização para continuar trabalhando. Isso é quase injusto, isso é injusto. Nós tivemos aqui o Paulo Ruff, que era o presidente do DPD, que lutou praticamente todos esses anos junto com o DPD e, infelizmente, a Covid o levou e ele não pôde ver o resultado final. Hoje os filhos estão nessa luta e vamos continuar unidos para que essas propriedades permaneçam com todos os nossos produtores que apenas querem trabalhar e alimentar essa nação. Imaginem os senhores, se todas as vezes que nós tivéssemos ou encontrássemos nos nossos desafios cotidianos situações jurídicas que não nos agradem e que, portanto, não são coerentes, pertinentes com os nossos direitos, e nós desanimássemos ou encontrássemos um botão mágico que era só chegar lá, desligar ou ligar e conforme o nosso desejo a justiça se realizasse. Quantas vezes nós imaginamos para nossa causa que isto pudesse acontecer? Infelizmente ou felizmente, nós temos constitucionalmente internalizado no nosso regime jurídico o Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito justamente nos proporciona este reencontro de várias pessoas que estão hoje aqui engajados, munidos por um único objetivo.
O nosso objetivo é realizar a justiça, é buscar a concretização da justiça, é buscar o respeito aos títulos de propriedades que os nossos produtores rurais, pequenos propriedades rurais familiares, detêm na nossa região secularmente, há mais de 100 anos. Quarta, quinta gerações de produtores aqui, dedicando a sua vida, o seu sangue, o seu suor, para que possam assim aspirar, crescer, realizar o sonho que todo ser humano deve ter. A nossa causa, 2000, a suposta invasão, 2003, 4, 5, entre idas e vindas, conseguimos a reintegração da posse, volta a área aos produtores. Os silvícolas que aqui foram trazidos são devolvidos para o Rio Grande do Sul, de onde vieram a convite de algumas instituições. E aí começa o nosso embate, porque aí em 2007, o ministro da Justiça, Tarso Genro, num ato administrativo, declara a portaria número 790, no dia 19/4/2007, e declara aqui em Cunhaporã e Saudades uma terra indígena, repita-se, por justo, comprovado, provado e está nos autos, onde nunca teve uma aldeia indígena, mas ele declarou, não sobrou aos produtores, deputado Cobalcini, a não ser, e aos prefeitos, a busca da defesa dos seus direitos. E lá fomos nós, alçados a um desafio. E aqui eu quero dizer que é muito fácil hoje, depois da onça morta, aparecer caçador e dizer que era fácil. Eu estou falando, gente, do ano 2000, do ano 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 e chego até 23. Quando não tínhamos ainda esta visão. Não tínhamos ainda o conhecimento. Não tínhamos ainda, vereador Rodemar, a consciência de que ninguém, mas ninguém, é tão forte quanto todos nós unidos. Porque o nosso recado hoje é um recado, prefeito Uri, que traz para todos nós: olhe, não mexam com quem está quieto, não provoquem o direito de quem o detém legitimamente, secularmente, e acima de tudo, compreendo que o mesmo Estado democrático de direito que vocês querem, nós também temos direito, e nós vamos brigar, e não será fácil. Vejam, iniciamos em 2007 uma ação declaratória de anulação de portaria demarcatória, processo número 2007.72.02.0036633, que tramitou na segunda vara da Justiça Federal de Chapecó. Nesta ação, pedíamos a desconstituição da portaria que declarava aqui terra indígena, bem como a comprovação da não existência de terra indígena aqui. E fomos vitoriosos em primeiro grau da jurisdição federal. Em 2012, prolatada a nossa sentença de 18 laudas pelo magistrado federal, Dr. Narciso Leandro Xavier Baez, está claro, estampado, dito, escrito e reescrito: aqui não é terra indígena. Ficou comprovado nos autos. Pois bem, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e a Procuradoria da FUNAI, resignados com a decisão, buscaram o seu legítimo direito de pleitear uma revisão desta decisão em primeiro grau. E lá foram eles apelar ao segundo grau de jurisdição, delegado Mioto, no TRF da quarta, entre 2012 e 2014. Nós seguimos na briga. Surgiu então a decisão. Tivemos uma falta de interpretação pela relatora do caso,
mas com embargos infringentes e embargos declaratórios, procurador Loreno, nós conseguimos reverter. E final de 14, tivemos então um acórdão de 2º grau de jurisdição federal, dizendo: está confirmada a sentença de 1º grau da Justiça Federal de Chapecó. Portanto, Cunha Porã e Saudades não é terra indígena. E nós, naquele acórdão de 2º grau, confirmamos então, por unanimidade, aqui não é terra indígena e a portaria estava desconstituída. Vejam os senhores, lá foram de novo, e aqui não faço nenhum juízo de valor, é direito, querem ir, vão tantas vezes quanto puderem, pleitear, brigar, guerrear. Agora imaginem vocês, uma categoria de pequenos produtores rurais, que no município de Saudades, para ficar dentro da realidade, e aqui eu só falo porque está sendo gravado e para não deixar dúvida nenhuma, município de Saudades, analisando o cadastro ambiental rural, a média das propriedades, prefeito Marcel, não dá 10 hectares, me corrija se eu estou errado. Prefeita Luzia, analisando o cadastro ambiental rural de Cunha Porã, a média do cadastro ambiental das propriedades aqui não dá 11 hectares. Então eu tenho ou não tenho razão de dizer que nós estamos aqui, no mínimo, vice-prefeito Hoppe, numa questão de conflitos de categorias hipossuficientes, pelo amor de Deus. De um lado, a hipossuficiência silvícola, abastecida, atendida por procuradores, profissionais, a peso de ouro, todos trabalhando e pleiteando, enfim, muito bem pagos. Quando eu digo peso de ouro é isso, para defender os direitos dos silvícolas, além de todas as ONGs que a eles amparam e outras instituições que não vou citar o nome para não me incomodar, mais do que eu já me incomodo. Mas não se preocupe, porque eu não tenho medo de me incomodar. Só não vou falar porque hoje em dia no Brasil, falar a verdade é perigoso. Então nós temos que cuidar de quem eu estou falando, mas todos sabem a quem eu estou dirigindo. Acontece que os pequenos produtores não têm esta facilidade, não têm esta disposição. Eles tiveram que contratar assessoria jurídica particular, eles tiveram que fazer vaquinha, eles tiveram que muitos sacrificar o seu Natal, o seu Ano Novo, vendendo produção, muitas vezes antecipada, ganhando menos, para poder fazer parte, suportar, suplantar as despesas de um processo judicial que está no 3º grau de jurisdição há quase 6 anos. Tudo bem até aqui, mas imaginem os senhores que no dia 20 de maio de 2020, eu não me lembro se é 20, mas enfim, no mês de maio de 2020, o ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário número 1.017.365, originário de uma questão que talvez o Loreno aborde com mais propriedade, aqui de Santa Catarina, resolve reunir todos os processos que tratam de área indígena, Tunico, no Brasil, e diz assim: olha, temos que rever o marco temporal. Esse marco temporal aí não está certo. Por quê? Porque ele dizia que se em 5 de outubro de 88, data da promulgação da nossa Constituição, naquela área pretendida pelos silvícolas, não havia aldeamentos, enfim, residentes indígenas ali, não poderiam pleitear como terra sua. E aí, bonito, resolve rever isso aí. E nesse aspecto, ele congela todas as decisões. Aqui vem a grande injustiça que talvez estamos imaginando que não aconteça, mas que poderá acontecer. Por quê? O processo de Cunha Porã e Saudades e dos pequenos produtores que aqui estão hoje, fazem parte do DPD, este processo não perdeu em nenhuma instância de justiça que foi proferida na Justiça Federal em que ele foi submetido. Nenhuma! Venceu no 1º grau, venceu no 2º grau e aguardava a decisão em 3º grau para confirmar. Não existe mudar 2-0, mas daqui a pouco não se sabe.
Nós vivemos no mesmo país e todos sabem como as coisas são feitas nesse país. De todo modo, o nosso processo foi alçado naquele ato do ministro Edson Fachin e foi submetido à apreciação do julgamento deste recurso extraordinário que revê o marco temporal. Lá, 4 sessões já aconteceram. 3, 7, 9 de setembro de 21 e dezembro. Muito bem. Este placar está empatado, 1-1. O ministro relator quer derrubar o marco temporal. O ministro Cássio Nunes Marques é a favor do marco temporal. E o jogo está zerado. Depois disso, pandemia, enfim, e nós seguimos. Agora, a ministra, presidente do STF, pautou o retorno do julgamento. E a ministra, presidente, agenda para o próximo dia 7 de junho o reinício do julgamento. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas eu sempre venho de família que eu acredito no melhor, mas eu me preparo para o pior, porque eu não dou moleza para o azar, e não dá para dar. Nós sabemos como as coisas são feitas. Aliás, Otto von Bismarck já dizia: quem conhece como são feitas as salsichas, sabe o resto. Vamos avançar um pouquinho mais. Esta é a situação do processo de Saudades de Cunhaporã. A imprensa, principalmente televisiva, as emissoras de rádio, jornais, vocês são muito importantes. Muito importantes porque eu sempre digo, o mundo precisa de informação. E a informação tem que ser verdadeira, concreta, coerente, de acordo com a realidade. Não tem que inventar nada. A verdade por si só já chega. E ela está ao lado de quem tem os títulos de propriedade. Ou o governo federal vai refutar, vai negar que desde 1823 isso aqui já estava, 923, já estava titulado aos pequenos produtores rurais. O outro aspecto é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Vejam os senhores, mês de janeiro, agora último passado, em fevereiro, os nossos produtores rurais, e aqui vai uma pontinha de perplexidade, para não dizer outro termo que possa ser ofensivo. Meu Deus do céu, todos sabem o quanto é difícil a atividade econômica nesse país, sem o acesso ao crédito, que eu repito, é uma política pública do governo. É o governo que faz a gestão dos cadastros, sejam os cadastros que normatizam e regulamentam os imóveis, seja o cadastro ambiental rural que dá um raio-x da propriedade. 280 e poucos produtores rurais da nossa região, alguns inclusive fora da área pretendida dos 2.721 hectares, foram alijados do direito de crédito. Como é que pode nós aceitarmos, nós entendermos, nós compreendermos esse tipo de situação? Nunca troquem, nunca, jamais, um pouquinho da sua liberdade por qualquer promessa de segurança. Abra o teu olho, tu poderá perder os dois. Não fui eu que disse isso, foi Benjamin Franklin, lá, um dos pais fundadores da Constituição mais democrática do mundo. Prestem atenção, observem quem está do nosso lado, e não precisamos brigar com ninguém, só nos darem o direito de pleitear em qualquer fórum, tribuna ou tribunal, que o nosso campo sagrado, que é a profissão de advogado que eu escolhi, com os documentos que nós temos, eu não acredito que nós possamos perder esta questão. De todo modo, não quero criar falsas expectativas. Nós sabemos quem estamos enfrentando. E é bom que vocês saibam quem está do lado de vocês, produtores rurais, brigando junto com a gente, a nossa luta, a nossa causa. E encerro dizendo: muito obrigado ao Papai do Céu por ter me permitido chegar aqui
com saúde e que Ele conserve vocês todos, cada um dos senhores, com mais 200 anos e com saúde, porque se precisar, nós vamos guerrear 300, mas nós não vamos entregar. A importância da união. Em Brasília, como procurador do Estado, em 2003 a 2008, o Estado de Santa Catarina, naquela época, tinha um canal de comunicação importante com o ministro da Justiça da época. Nos possibilitou estudar bem esse assunto. As causas aqui, de Cunhaporã, Ceará, Abelardo Luz, outras regiões do Estado. Ibirama, que é uma importante região, que tem lá uma reserva indígena criada pelo próprio Estado na década de 20. E hoje se pretende ampliar aquela área de 14 mil hectares para 37 mil hectares, se ampliando em 22 mil hectares. Um verdadeiro absurdo. Mas então o Estado, a Procuradoria, está acompanhando essa questão há muito tempo. E na época, julgamentos já anteriores, o Supremo chamou atenção para o verbo ocupar. Esse verbo está no presente, ocupam. No momento da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Tem uma súmula do Supremo sobre isso, a súmula 750. E depois o julgamento famoso, que é a PET 3388, do caso de Roraima, Raposa Serra do Sol, onde também se fixou que pertencem aos índios as terras que ocupam. Ocupam significa posse. Mas o Supremo tem outras decisões depois da PET 3388, pelo menos 3 decisões da segunda turma, onde se firmou a jurisprudência nesse sentido, e indo inclusive além, num voto do ministro Gilmar Mendes. Não basta ocupar. Depois de constatada a ocupação, é necessário verificar também se há a tradicionalidade. Significa o seguinte: estando um índio morando em uma localidade, isso significa que aquela região vai se transformar em terra indígena, né? Será terra indígena só se houver ocupação tradicional. Aquela PET lá de Roraima teve os embargos de declaração e se perguntou ao Supremo se aquilo era um precedente e se aquilo vinculava a justiça brasileira em geral. O Supremo decidiu que não era vinculante, embora sendo um precedente significativo da mais alta corte do país. Em 2015, nós tivemos a aprovação do novo Código de Processo Civil, CPC de 2015, e lá se estabeleceu algumas regras processuais. Uma delas é de que os recursos, e no caso os recursos extraordinários que chegam ao Supremo, a Corte decide se naquela decisão que prover o recurso, ela terá efeitos gerais que vinculam o restante do Poder Judiciário. E foi isso que aconteceu num recurso extraordinário proposto pela FUNAI e pela União, num caso de Ibirama, aqui de Santa Catarina, em que o Supremo decidiu dar efeitos vinculantes. E esse recurso começou a ser julgado. Relator, o ministro Edson Fachin, depois teve um voto que conhecia e dava provimento ao recurso, depois teve um voto do ministro Nunes Marques, que não conhecia do recurso, e pediu vista um outro ministro. E essa ação vai ter continuidade de julgamento, agora no próximo dia 7 de junho. Na Procuradoria-Geral do Estado, designou uma comissão para cuidar desse assunto, terras indígenas. Fazem parte 3 procuradores, eu, doutor Ezequiel, e mais um colega, doutor Fernando, que fica em Brasília. Nós vamos apresentar memoriais ao Supremo Tribunal, agora no mês de maio. E o colega de Brasília já está marcando as agendas com todos os ministros, os 11 ministros. Existe uma outra questão importante. Propus que a Procuradoria se dispõe a redigir uma minuta de projeto de lei, é uma lei federal, que trata do processo administrativo para a demarcação de terras indígenas. Esse processo, hoje, ele é regulado por um decreto 1775 de 1996.
E esse decreto, ele tem uma grave lacuna, porque ele prevê que o laudo antropológico não se prevê o direito à defesa e ao contraditório. Se elabora o laudo, se for homologado pelo presidente da FUNAI, os interessados são intimados através de edital, para num prazo de 90 dias apresentar a defesa. Esse tipo de processo tem uma grave lacuna, porque o laudo não considera os terceiros. Terceiros são as pessoas que efetivamente o ocupam. Ele só considera a questão indígena. Então, por exemplo, o laudo não fala que tem agricultores morando ali. Ele não fala que esses agricultores têm títulos. Ele não fala que tem posse, às vezes centenária, como é o caso aqui. Então, é uma lacuna grave. Isso distorce a realidade. E precisamos corrigir. O Supremo declarou a constitucionalidade do decreto 1775, é verdade. Mas ele não apreciou essa lacuna e temos que corrigir isso, deputado Cobalcini, através de uma lei. Eu proponho que a semana que vem a Procuradoria redija um anteprojeto, uma minuta, e apresente isso, doutora Caroline, ao Fórum Parlamentar Catarinense, para levar isso ao Congresso Nacional, né? Pelo menos, em parte, será corrigida essa lacuna, né? A lacuna do processo demarcatório, do processo administrativo. E quanto à interpretação da Constituição, temos que fazer o nosso melhor, sustentar no Supremo Tribunal Federal a manutenção do marco temporal. E naquele julgamento também, Raposa Serra do Sol, que se estabeleceu que a terra é indígena se ela ainda é ocupada em 88, também se deixou uma brecha, dizendo o seguinte: a não ser que os índios tenham sido expulsos, né, e não tenham conseguido retornar à terra que no passado ocupavam, o que se chamou de esbulho renitente. Tá? Então, quer dizer, há uma brecha, né, favorável aos índios que tenham sido expulsos forçadamente e não conseguiram retornar, e essa luta pelo retorno tenha perdurado até 88. Então, isso abrange também terras que porventura eles ocuparam no passado, das quais foram expulsos. Mas essa é uma questão jurídica de interpretação. E cabe à advocacia. A advocacia não pode prometer resultados, porque o julgamento é feito pelos ministros do Supremo, que são os julgadores. Mas a advocacia privada e a advocacia pública, pelo menos do Estado de Santa Catarina, vai fazer o seu melhor. Vamos fazer a melhor sustentação e audiência e o convencimento dos ministros, mostrando a realidade aqui do Estado.